Olá! E aí, pessoal, tudo bom? Ah, eu estou fazendo esse vídeo para poder auxiliá-los. A início ele seria para auxiliar a Isabela do espanhol e eu me comprometi para fazer um vídeo para ajudar ela com a matéria de literatura 2 do professor Marcos Vinícius, que ela não prestou muita atenção nas explicações dele. É, não pode, menina. Não pode, galera. Eu não sei vocês, mas eu tô gostando muito das aulas dele. Não só porque ele dança, canta, mas a matéria é muito interessante, né? Bom, mas eu pensei também de fazer pro restante da turma. Afinal, são 2 turmas. Eu acho que no pouco eu posso ajudar para aqueles que ficaram meio perdidos nas aulas dele, ok? Se eu tivesse um quadro, eu estaria aqui anotando para vocês, mas como eu não tenho, eu vou editar todo esse vídeo, vai mostrar algumas imagens, é, os textos essenciais, assim, e vocês fiquem livres para poder escrever, anotar o que vocês acharem necessário, ok? Eu me baseei, antes de eu fazer esse vídeo, claro, eu estudei para poder não ensinar, mas compartilhar com vocês. Imagino que se eu estiver dizendo alguma coisa errada, eu peço para vocês falarem para mim, comentarem no vídeo, tem um negócio errado aí, Ana, não é isso não, tá? Então, me ajudem também no que for preciso. Agora, para aqueles que são tão individualistas, eu não posso fazer nada. Vamos lá. Eu estudei baseado no texto que ele deu, do Melchior, né? A Astúcia da Mímese, que está aqui na minha mão. E eu estudei ele, eu já tinha feito anotações no caderno, então eu me apoiei também nessas anotações, naqueles poemas e no que eu lembro. E claro, o livro da Goldstein, que também eu achei importante aquele livro. E eu peguei muitas coisas daquele livro, certo? E ele é muito bom para entender a matéria, né? Não é muito bom, tipo, nossa, demais. Não. Então vamos lá. Opa, peraí. E claro, eu fiz umas pesquisas para poder me auxiliar. Peraí. Ok. Vamos lá. Primeira coisa, nas primeiras aulas acho que na primeira ou na segunda aula que ele deu, ele falou sobre os temas universais, né? O que são os temas universais? São temas que a maioria dos poetas, cada um da sua forma, né? Na verdade, não é o poeta, mas é o eu lírico que está presente no poema, né? Eles abordam temas que são comuns, né? E independente da nacionalidade, é abordado esses temas essenciais, que é o quê? Amor, morte, memória, passagem do tempo, uma salva que esses dois se assemelham, né? E linguagem, a linguagem humana, enfim. São temas muito abordados, cada um da sua forma, de acordo com o seu estilo. Uns são pessimistas, outros otimistas, enfim. E o estudo que, pelo menos que eu tenho visto, que o Marcos Vinícius nos leva a observar, é o estudo da poesia e do poema.
Para alguns, acredito que antes da gente entrar na faculdade, a gente achava que era quase a mesma coisa, poesia e poema. Bom, de acordo com o que ele disse, ele fez uma alusão bem interessante, uma comparação bem interessante. Ele disse que a poesia é a atividade. É a atividade de fazer poesia. É como se fosse um exercício. O poema é basicamente o produto. É o que está ali e que na hora que um leitor vai ler, que uma pessoa qualquer vai ler aquele poema, ela vai olhar e vai ter uma concepção. O poema é o produto, é o que já está pronto. E que quando é lido, ele é usufruído. Né? Todo produto é usufruído, é consumido. E quando a gente lê, a gente está consumindo o poema. Cada um consome de uma forma. Não é mesmo? Ou seja, na literatura, cada pessoa tem uma concepção. Tanto que alguns escritores não fazem questão que o que ele está querendo dizer seja unânime na compreensão dos leitores. Não. Cada um vai ter uma concepção, né? De acordo com o que está lendo. Enfim. E a alusão que o Max Vinícius fez, bem interessante, é que a poesia é como se fosse marcenaria. A poesia é como se fosse marcenaria, ou seja, o local onde as coisas são feitas, onde os móveis são feitos, né, onde pega a madeira bruta para poder trabalhar nela. E isso a gente tem visto, que o poema, ele não é aquela coisa que bate o santo e vem. Não. O poeta trabalha em cima daquele poema. Em cima da poesia. Ele faz a poesia. A poesia é o exercício. Certo? E o poema é o produto. É como se fosse pensar o móvel, o marceneiro, quando pega a madeira, ele vai pensar, eu vou fazer um móvel desse tipo, para tal estilo, de tal jeito, e eu vou trabalhar nele, para ele ficar desse jeito. É assim que eu quero. E ele vai e faz. É a mesma coisa o poeta. Ele vai falar, eu quero falar disso, e vai começar a escrever e trabalhar com rimas, né, de uma forma métrica, vai trabalhar os versos, rimas externas, rimas internas, rimas no final, no meio. Como que vai ser? Vai ser um soneto? Vai ser um haikai? Enfim, o poeta ele faz isso. E cada um no estilo. Acho que deu para entender, né? E o que o Marcos Vinícius até agora tem ensinado pra gente é o exercício da poesia. Mas também algumas coisas essenciais para se entender um poema. Para a gente compreender um poema quando ele na hora de lê-lo, certo? Primeiro, agora, depois de apresentada essa alusão, essa diferença de poesia e poema, e também os temas universais, né? Eu vou falar a respeito da lírica, do processo de fingimento, né? Leitor pareado com o poeta. Vou falar também da função poética, mais o que? Da estasis, enfim, e da mimese. Depois disso, eu vou partir para o estudo da poesia, baseado no livro da Goldstein, da Norma Goldstein, Versos, Sons e Ritmos, em que o Marcos Vinícius ensinou a gente sobre a metrificação de versos, sobre os diversos tipos de estrofes, os diversos tipos de rimas,
Enfim, então, bora lá? É isso aí. Vamos lá, então, caros amigos, compreender as teorias abordadas, os conceitos, na verdade, abordados no texto do Melchior. Primeira coisa, ainda falando sobre poesia, está lá no texto dito o seguinte, prestem bem atenção. A poesia é o tipo de mensagem linguística em que o significante é tão visível quanto o significado, isto é, em que a carne das palavras é tão importante quanto seu sentido. Ok. A primeiro instante, quando eu peguei esse pedaço e anotei no meu caderno, eu fiquei assim, eu fiquei meio perdida, né? Significante, significado, tá. Depois, quando eu fui fazer aquela alusão de poesia é como a atividade e o poema é como produto da marcenaria, é que eu fui compreender a poesia como atividade, ela é tão importante o que está sendo dito, ou seja, os conceitos, a ideia que está sendo transmitida, assim como a forma como as palavras são construídas, como as frases, aliás, né? Como as frases são construídas no poema. A poesia, ela não é só aquelas estrofezinhas, ela também é o que está sendo dito, o significado que está sendo dito, como significante, em que a carne das palavras é tão importante quanto seu sentido. Ou seja, em que as rimas estar em primeira, segunda, terceira pessoa é importante também quanto o sentido que está sendo dado num determinado poema, certo? E com isso, o poeta, ele não é, como Marcos Vinícius disse, não tenham na cabeça de que o poeta viveu aquilo que ele está colocando no papel, que está ali na poesia. Às vezes viveu sim, por exemplo, quando Drummond diz sou de Itabira, ele era de Itabira. Mas nem tudo que ele está falando ali é o que está sendo dito. Aí que entra, aliás, nem tudo que ele está falando ele viveu, né? Aí é que entra aquela questão do verossímil. É o processo de fingimento. Tudo na literatura, ou quase tudo, é verossímil, a não ser que seja uma biografia. Se é uma biografia, é porque o cara realmente viveu. Uma autobiografia, na verdade, né? Confusão. Bom, vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês uma imagem que o Marcos Vinícius desenhou lá, que eu acho que vai ajudar muito vocês a compreenderem. E com isso também vai ajudar a compreender o conceito de mimes, de acordo com o que eu estudei. Às vezes eu estou errada, eu não sei, mas vamos lá. Oi, você deve estar estranhando porque eu tô diferente, né? De cabelo e roupa diferente. Bom, é que no início do vídeo eu achei que eu poderia inserir imagens na edição do vídeo. Só que eu descobri que eu estava errada, que eu achei errado. Então, eu vou explicar para vocês esse conceito a partir de um desenho que eu fiz
porque como não dá para fazer isso, então o que eu iria inserir, eu vou aparecer desse jeito aqui, falando de uma outra, de um outro jeito, ou desenhando, sei lá, para poder ficar compreensível, ok? O que eu vou falar é a respeito do processo de fingimento. Nessa gravura aqui, vocês podem ver que o Marcos Vinícius, ele desenhou na aula mais ou menos algo parecido. Tá dando pra ler? Ah, é. Eu achava que estava espelhado. Enfim, nós temos aqui poeta e leitor. No meio, uma divisão bem certeira, que essa divisão ela é importante, certo? Qual que é o conceito? Dentro de cada uma outra divisão. No primeiro momento, o poeta, ao fazer a obra, ele é esse momento 1 aqui, certo? O que é esse momento 1? É quando ele é o ser humano que ele é. Né? Todo ser humano tem as suas experiências, seus conceitos, suas ideias, enfim. E no primeiro momento, antes de escrever, enfim, antes de fazer uma determinada poesia, ele é ele. Mas ao fazer uma poesia, ele passa por um processo de fingimento dele mesmo. Ele faz na poesia coisas que de fato não são deles, né? Coloca experiências que muitas das vezes ele não viveu. Enfim, acho que isso já está até batido, né? Não preciso ficar entrando muito em detalhes porque o Marcos Vinícius foi bem claro a isso. É a questão do verossímil, né? Todo autor, ele não é obrigado a colocar o que ele vive, né? Então ele cria fatos que podem ser verdade, mas é questão de fingimento. E o eu lírico certamente não é ele, é um eu lírico qualquer, é uma pessoa qualquer. E então, ao fazer a poesia, ao exercer a poesia, o poeta não é ele propriamente dito, né? Agora, o leitor, ele também sofre esse processo de fingimento, de, digamos que dupla personalidade com ele mesmo. No primeiro momento é ele, em que quando ele não está lendo a obra, mas ao ler a obra, ele acaba se tornando, ele experimenta de imaginações, de criações na própria mente dele, a partir da leitura que ele tem, ele acaba experimentando de sentimentos que ele não viveu. Eu posso citar, né, na aula que eu tive, o Marcos Vinícius comentou sobre o Caçador de Pipas. E eu concordei, porque comigo foi assim. Quando eu li o Caçador de Pipas, eu chorei, sentindo uma dor que eu nunca senti. Mas é uma dor que foi abordada, né? O rapaz foi estuprado e eu senti uma dor por ele, por causa do estupro. Eu acabei não sendo eu como leitora, né? Eu estava ali lendo no segundo momento. Então, o leitor, ele também tem um fingimento, né? E aí está a questão. A obra do poeta é um fingimento. E o leitor também finge quando lê, né? Por isso que é tão gostoso ler, porque a gente experimenta de ideias, de conceitos, observa, vê outros mundos, outras formas de pensar. E como o ser humano é tão suscetível a sentir coisas
facilmente por causa dos outros, né? Ele acaba se emocionando fácil, o leitor. Entendeu? Então, aí, esse risco vermelho, ele representa o quê? O processo de fingimento. Isso tudo só para ficar claro que a literatura é uma mentira. E muito real, muitas das vezes, né? Não todas, né? Porque existe dentro da literatura coisas fantásticas e enfim. E agora eu vou, antes de abordar sobre a mímese, eu vou introduzir a respeito da lírica, que é o que a gente está estudando. Nós estamos estudando lírica. Vamos lá, segundo Jacobson. Aliás, falei errado. Jacobson, ele era russo, né? Vamos lá. No texto do Melchior, é abordado isso. Melchior fala que, segundo Jacobson, existem funções. E a poesia ela é composta de funções. Que funções são essas? A função referencial, em que é representada pelo gênero épico, que a gente pode ter como exemplo os Lusíadas, né? E a pessoa é a terceira pessoa, ok? Outra função é a função conativa. A função conativa ela usa a segunda pessoa e é muito usada no gênero dramático. O gênero dramático é basicamente dois exemplos que a gente pode... Um exemplo que a gente pode dar, aliás, é o discurso publicitário. A publicidade usa o gênero dramático, né, em que usa a segunda pessoa. Você pode conseguir esse produto, né? Esse é o gênero dramático, tá? Usando a função conativa de apelar, né? Apelar para o leitor, em que o interesse do escritor, de quem produz, né, é o leitor, certo? E a terceira função poética é a emotiva ou expressiva, que é muito utilizado no gênero lírico, né, que é a primeira pessoa. O gênero lírico pode ser obras literárias, talvez, e no caso que a gente está estudando, poesias, poemas, poesias, enfim. Vocês entenderam, né? Vamos lá. E como a gente está estudando a lírica, nós vamos agora para o conceito de lírica. Melchior, ainda no texto A Astúcia da Mímese, ele aborda Pasternak e também Kenneth Burke. Esses dois caras falam algo a respeito da lírica, certo? Ele tá aqui, vamos lá. O que eles falam? Pasternak diz: a lírica é a primeira pessoa do singular no tempo presente. Bom, ele foi bem, como que eu vou dizer, bem palpável, não sei, sei lá. Ele diz: a lírica é a primeira pessoa do singular no tempo presente. Também, que é o que a gente acabou de ver. A função emotiva, ela usa isso, a primeira pessoa do singular, certo? Agora, Kenneth Burke também diz algo muito mais profundo. E ele levanta um conceito que vai além de ser apenas a primeira pessoa do singular. A lírica é o seguinte, ele diz o seguinte, vamos lá.
A essência do lírico é a ação, porém não no seu aspecto dinâmico. O núcleo do lírico é um momento de estasis, de uma pausa ou de uma atitude que prepara e contém os atos sem flagrá-los. Ok. Agora a gente vai dissecar essa citação para poder compreender estases e chegar finalmente no conceito de mimes. Eu acho que vocês já estão clareando ao longo do que eu vim mostrando. Acho que esse conceito de mimes, quando a gente chegar lá, vai ficar bem fácil de entender, certo? Vamos lá. Burke diz: a essência do lírico é a ação, porém não no seu aspecto dinâmico. Vamos lá. A essência do lírico é a ação. Vamos pegar essa primeira parte. Quando eu falo, se eu escrevo um verso, eu digo assim, isso aqui tá vindo da minha cabeça, tá? Eu digo assim: eu sinto dor, muita dor, deveras dor. Eu estou usando o eu lírico, primeira pessoa, eu sinto dor, muita dor, deveras dor. Qual que é a ação? Sentir. É o verbo sentir. A ação nesse verso é sentir. Sentir a dor. E ele diz: a essência do lírico é a ação, porém não no seu aspecto dinâmico. Ou seja, no caso, a ação não é somente o sentir, mas também o núcleo do lírico é o momento de estasis. Agora vamos lá. O conceito de estasis. Bom, com isso, a gente vai dar uma pausa e vamos compreender o conceito de estasis. O núcleo da lírica, momento de estasis. Estasis. De acordo com o texto do Melchior, são ações em potência, estados de ânimo. Bom, voltando naquele verso que eu inventei aqui, eu sinto dor, deveras dor. A ação em potência, a ação no caso é o que? Eu sentir. Sentir a dor, ou seja, o sentimento da dor é o que está potencializado, certo? É o estado de ânimo. É isso, entendeu? Estados é isso. É é a ação do sentimento que está sendo retratado no verso, no poema, enfim. Então, voltando ali, o núcleo do lírico é um momento de estasis, ou seja, de uma pausa, de uma atitude que prepara e contém os atos, sem flagrá-los. Então, a lírica, ela é muito mais que a primeira pessoa. Ela é aquele sentimento, aquela ação que está sendo retratada no verso, certo? E com isso a mimes entra em campo. Voltando naquela imagem que eu apresentei para vocês, parelhando leitor e poeta, a gente compreende mais ou menos o processo do fingimento, que é o que é a mímese. A mímese é nada mais, nada menos que fingimento, imitação ou representação, encenação, ficção, né? E é o assunto principal da literatura. E, segundo Melchior, a imitação, a mímese é a imitação das palavras, que se refletem e se correspondem antes mesmo de ser representação de algo externo. E aí a gente volta nos temas universais. De acordo com a ideia de Aristóteles,
o conceito da mímese ele está relacionado à imitação das essências do mundo, ou seja, dos temas universais. Aqueles temas universais que eu falei no início, amor, morte, memória, passagem de tempo e linguagem, são retratados na poesia, na lírica, com a mímese, ou seja, de forma fingida, né? Em que imita, ou seja, usando de verossímil, não usando do verossímil, não do que é de fato, né? Bom, vamos lá. Continuando a minha aula de apoio, eu vou falar para vocês agora a respeito do tipo de metrificação, dos tipos de versos, tipos de estrofes, tipos de rimas. Vamos lá. Existem versos. Os versos a gente vai, ao ler o poema, é importante a gente dividir para ver quantas sílabas tem. E não é uma divisão silábica normal, né? É uma divisão silábica de acordo com a fala e com a entonação. Existem de uma sílaba que a gente pode ver naquele poeminha pequenininho, Serenata Sintética. De quem que é? Esqueci de quem que é. Enfim, que Serenata Sintética, que é Rua torta, lua morta, tua porta. Apenas isso. Aí existe só uma sílaba. Rua torta. Na verdade, numa divisão silábica normal, o rua seria dividido, o U e o A, né? Mas falando rapidamente, é apenas uma sílaba. Rua, torta. O T, a última sílaba, tá? Ela não vai ser contada, né? Em geral não é contada, porque ela, na palavra torta, a sílaba tônica é tor, não é tá, certo? Então, o tá, ele não é contado. Em geral, na última palavra do verso, a última sílaba não é contada. Entretanto, existem quando a palavra é oxítona, ou seja, quando a última sílaba é tônica, ela vai ser contada. Ou seja, num exemplo, a gente pode pegar aquele verso, o poema que o Marcos Vinícius levou pra gente, o Glosa de Camões, em que na primeira estrofe, no primeiro verso, diz assim: campos cheios de prazer. Contando, a gente vai ver assim: campos cheios de prazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7? Mas se a última sílaba não é contada, deveria ser 6? Não. Não. Eu disse que, em geral, a última sílaba não é contada. Essa, no caso desse verso, vai ser contada. Por quê? Na palavra prazer,
a última sílaba zer, ela é tônica, né? Quando a gente fala prazer, qual que é a sílaba mais forte? Zer, certo? Então, é 7 versos. E nesse poema, todos os versos, aliás, é 7 sílabas. E nesse poema, todos os versos têm 7 sílabas. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que ter atenção na hora que for fazer a divisão silábica dos versos é dar atenção às sílabas tônicas. Ok? E sempre que a gente for... E não só na última palavra, aliás, mas dar atenção às sílabas tônicas em todas as palavras do verso. Porque com isso a gente vai ter mais ou menos uma régua, certo? Campos cheios de prazer. A primeira sílaba tônica é a de número 1. Campos cheios de prazer. A segunda é a de número 3. Cheio, cheio, cheio. Certo? E depois nós temos zer, que é a de número 7. É bom, talvez até circular na hora que for ler o poema lá. Circula as sílabas tônicas. E a gente vai ter mais ou menos uma régua, né? É 1, 3, 7 nesse verso. São as sílabas tônicas. Vós que estáis reverdecendo. A mesma coisa. Vós, número 1, que estáis, tais, é a número 3. Peraí, mas e que? E a sílaba es, de estáis? Então, aí é outra coisa que a gente tem que ter atenção. Vós que estáis reverdecendo. Em reverdecendo, qual que é a sílaba tônica? Sem. Ela é paroxítona, então a última sílaba do, ela não será contada. Então temos nesse verso 7 sílabas. Ok? Tá entendendo, Isabela? Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês essa ligação, né? Mas e que e es não deveria estar separado? Não. Essa divisão silábica, repetindo, ela é baseada na fala, na tonalidade, tá? Não é a divisão silábica tradicional, que a gente bate palma, que o professor ensina pra gente. Não, tá? Então, que estais. Quando eu falo que estais, eu não iria falar vós que estais reverdecendo. Aliás, eu não iria falar assim, vós que estais reverdecendo. Naturalmente, a gente não fala dividindo assim. Acaba ligando uma palavra na outra, certo? Ainda mais que são duas vogais. Que termina numa vogal e é na mesma vogal. Estais começa com a mesma vogal, aliás. Então acaba ligando na fala, né? Então, na divisão silábica desse tipo, ela vai ser ligada essas duas sílabas, certo? Então, sempre que for dividir de forma métrica, né? Você vai dividir da forma que fala, ok? Atenção, então.
as sílabas que se ligam, se conectam na fala, e as sílabas tônicas, tanto no final quanto no meio do verso, ok? E com isso a gente vai poder contar quantas sílabas tem aquele verso. E a gente vai ter uma noção. Vamos lá. Existem versos de uma, como foi apresentado, rua torta, lua morta, tua porta. 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e até mais de 12. Mas em geral a maior é 12. Assim, mais de 12 a gente vai encontrar o verso dividido. Ok. Tomando uma aguinha, vamos lá. Eu vou dar um destaque para os versos de 7 sílabas e de 10 sílabas. As de 7 sílabas são, como o Marcos Vinícius falou, elas são muito comuns, são mais predominantes e de fácil memorização, né? Muito encontrado nas cantigas populares, não é mesmo? Um exemplo que a gente pode dar é aquela musiquinha. Como pode o peixe vivo... Não, esquece, essa batida não dá certo. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Eu vou mostrar aí para vocês então, ó. Como pode o peixe vivo? Dividindo então, nós temos como, 1, 2. Pode o peixe. Pó é tônica. E a terceira. Marquemos então essa terceira sílaba. Dio, uma sílaba. Quarta. Peixe. Pei, tônica. É a de número 5. Marquemos também. Vivo. E no final, em vivo, a tônica é vi. Então a última sílaba some, ok? Então, marquemos então as tônicas. E aí nós temos a metrificação desse verso. 3, 5 e 7. Entendeu? E aí nós temos 7. É de fácil memorização. São chamados os versos que têm 7 sílabas de redondilhas. E vamos aos de 10 sílabas, que são os decassílabos, que é muito normal a gente encontrar nos sonetos, né? O soneto são 4 estrofes, as 2 primeiras de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos, todas de 10 sílabas. É o normal de se encontrar. Os versos que têm mais de 12 sílabas são versos compostos de 2 outros versos menores. Por exemplo, verso de 14 seria equivalente a 2 versos de 7. E o de 15 a 1 de 7 e 1 de 8. Então há uma divisão, certo? Bom, vamos agora aos tipos. Deixa eu ver. Aos tipos de estrofe. Eu vou mostrar agora uma tabela para vocês dos tipos de estrofe, ok? As estrofes de 2 versos obtêm versos de
dístico, ou seja, quando uma estrofe tem 2 versos, ela é dística. Quando é 3, é um terceto, 3 versos. 4 versos, quarteto ou quarta. A gente vê isso nas duas primeiras estrofes de um soneto. O soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos, né? Quarteto, 5 versos. Quinteto, 6 versos. Sexteto ou sextilha. 7, sétima ou septiga. 8, oitava. 9, novena ou nona e 10, décima. Eu acredito que esse é o máximo, o normal máximo, né? Que se encontra por aí nos poemas. 10 versos. Bom, agora nós vamos às rimas. Existem tipos de rimas. Eu peguei as informações do livro da Goldstein e vamos lá. Primeiramente, rima interna e externa. Vamos lá. A rima externa ocorre quando se repetem sons semelhantes no final de diferentes versos. Pode haver rima entre a palavra final de um verso e outra no interior do verso seguinte. Temos então a rima interna. Bom, é simples. A rima externa é aquela que há rimas no final do verso. E a rima interna é aquela que um dos versos está rimando com a palavra dentro. A gente tem também rimas consoantes ou toantes. A rima consoante é aquela que apresenta semelhança de consoantes e vogais, como neste quarteto de tristezas de João de Deus. Na marcha da vida que vai a voar por essa descida, caminho do mar. Observe que se assemelham tanto as vogais quanto as consoantes, né? No primeiro e no terceiro verso, nós temos ida, vida, descida. Então, há tanto o I e o A, que são as vogais, quanto o D, que é a consoante. E nisso, nós temos consoante e toante. Aliás, a rima consoante, ela rima tanto letras consoantes quanto as vogais. A rima toante é a que só apresenta semelhança na vogal tônica, sem que as consoantes ou outras vogais coincidam. Observe as rimas toantes no poema Melancolia de Guilherme de Almeida. Sobre um fruto cheiroso e bravo, todo pintado de vermelho vivo, uma lagarta verde dorme. O silêncio quente do meio-dia respira como o papo de uma ave. A asa de uma cigarra risca um silvo longo, brilhante e some. Eu me esqueci do 8º verso. É melancolia. A sequência é A, I, O, I. A, I, O, I. Deu para compreender? Qualquer dúvida, vocês comentam aí. Ana, não tá prestando não. Não compreendi nada, faz de novo. Se bem que pedir para fazer de novo aí é para matar, né? Mas vamos lá. Eu tô acompanhando o Word, paciência. Vamos lá. Vamos lá. Rimas cruzadas, emparelhadas, interpoladas, misturadas. O que são isso? Conforme o modo como as rimas se distribuem ao longo do poema,
Elas podem ser cruzadas ou alternadas, emparelhadas, interpoladas ou misturadas. Mas isso aí, ó, vamos lá. Tem um trecho de dados biográficos de Carlos Drummond de Andrade. Ele fala assim. Mas que dizer do poeta? Numa prova escolar, que ele é meio pateta e não sabe rimar, que veio de Itabira, terra longe e ferrosa, e que seu verso vira de vez em quando prosa. Então nós temos A, B, C, D, C, D. Isso aí a gente pode dar o nome de rima cruzada ou alternada, né? Foi a alternação ali, A, B, C, D, né? Bom, beber uma água. Quanto à posição do acento tônico, a rima coincide com o final, coincide com a palavra final do verso. Rimas agudas formadas por palavras agudas ou oxítonas. Rimas graves formadas por palavras graves ou paroxítonas. Rimas esdrúxulas formadas por palavras esdrúxulas ou paroxítonas. E é isso. Aí a gente tem aqui um poema do Manuel Bandeira. O que tu chamas tua paixão? É tão somente curiosidade. E os teus desejos ferventes vão batendo asas na irrealidade. Nós temos aqui A, B. As rimas A são ão e são agudas, porque são oxítonas. A sílaba tônica é ão, paixão, vão. Então, são agudas. E as rimas B, curiosidade, realidade, dade, é o final. São graves, porque são consoantes. Não. Aliás, todas as rimas são consoantes nesse quarteto. E o esquema é AB, e são rimas cruzadas, né? AB, tá cruzado. E por que curiosidade e realidade são graves? Que são paroxítonas. Bom, vamos então compreender também rima rica e rima pobre. São dois os modos de conceituar rima rica e rima pobre. O primeiro critério é gramatical e o segundo fônico. De acordo com o critério gramatical, a rima pobre ocorre entre palavras pertencentes à mesma categoria gramatical. 2 substantivos, 2 adjetivos, 2 verbos. E a rima rica se dá entre termos pertencentes a diferentes categorias gramaticais. Então vamos compreender com o soneto a instabilidade das coisas do mundo, do Gregório de Matos. No primeiro quarteto, tá assim. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Pegando aqui a gente tem A, B, A, né? Vamos lá. Comparando os termos que rimam, segundo o critério gramatical, percebemos que dia e alegria apresentam rima pobre por pertencerem à mesma categoria gramatical. Substantivos. Dia e alegria são substantivos, né? Enquanto que escura e formosura tem rima rica,
pela diferença de categoria gramatical. Escura é um adjetivo e formosura um substantivo. Então quando a rima é rica é quando no critério existem dois critérios, certo? No critério gramatical, ou seja, de classe gramaticais, nós temos aqui nesse quarteto rima rica e rima pobre. A rima pobre é quando as duas palavras que rimam são da mesma classe, como dia e alegria, que são substantivos. E quando a diferença de classes é que é uma rima rica. Na rima pobre, igualam-se as letras a partir da vogal tônica. Vamos lá. Na rima rica, a identificação começa antes da vogal tônica. Classifiquemos as rimas no quarteto inicial de um deles. Vamos lá. Olavo Bilac. Foste o melhor beijo da minha vida. Ou talvez o pior. Que palavra é essa? Glória. Glória e tormento. Contigo a luz subi no firmamento. Contigo fui pela infernal descida. Temos A, B, B, A. As rimas A são interpoladas e pobres, pois as palavras vida e descida só se identificam a partir da vogal tônica. As rimas B são emparelhadas e ricas, pois a igualdade de sons entre as palavras que rimam já se inicia antes da vogal tônica. Então, vamos voltar então no conceito. A rima pobre, conforme ou a rica, o critério que a gente vai analisar é conforme a extensão dos sons que se assemelham. Na rima pobre, anotem aí, quando a rima se iguala pelas letras, quando tem vogal tônica. A gente aprendeu que é vogal tônica. Na rima rica, a gente identifica quando começa antes da vogal tônica. Certo? Como ali. Vida, descida. Se antes do ida tivesse a vogal tônica em vida e descida, é o I. Certo? E se identificam depois, né, a partir da vogal tônica. E quando é antes, no caso, firmamento, tormento, a vogal tônica é o E. E o M está antes do E, então é rima rica. Entenderam? Quando está antes, quando precede é rico. Vamos lá. A gente vai classificar quanto à posição do verso. Vai ser interno ou externo. Certo? Vai estar no final do verso ou no meio do verso. Semelhança de letras. Aí a gente vai classificar as consoantes e as toantes. Né? Distribuição. Classificação enquanto a distribuição é ao longo do poema. Se são cruzadas, A, B, A, B, A, B. Se são emparelhadas, ou seja, A, B, B, C, C. Isso aí é quando há emparelhamento. E as interpoladas, quando A está no local e A está lá no final. E as misturadas, é quando não tem ordem nenhuma. Né?
Classificação quanto à categoria gramatical. Rimas ricas e pobres. Ok? E quanto à categoria fônica. É fônica? Critério foi isso mesmo. A gente vai classificar pobres ou ricas, segundo pelo critério gramatical, né? E pelo critério fônico, como eu acabei de explicar. Chegamos então no fim. Eu mostrei aqui para vocês os critérios para se analisar os poemas. Se o Marcos Vinícius der lá um poema, aí ele vai pedir para analisar a estrutura daquele poema. Vocês vão ter que falar, né? Como que são as rimas, quantas estrofes, quantos versos, se é redondilha, se é decassílabo. Redondilha é uma estrofe. Decassílabo já é a contagem das sílabas no verso. Vão ter que falar em relação às rimas, né? Se são rimas interpoladas, emparelhadas, ou qual é o? Volta aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Cruzadas. A, B, A, B. Isso aí é cruzado, né? Aba, A, B, B, A já é emparelhado, né? Bom, e o que eu indico a vocês pegar os poemas daqueles papéis que ele deu pra gente e analisar, né? Analisar de acordo com esses critérios. E às vezes a gente nem precisa de ficar falando alto na prova, não. Teve gente que comentou, eu comentei. E imagina, vai ser uma canção louca, todo mundo fazendo uma sinfonia louca durante a prova. Aí eu lembrei da matéria de linguística também, que a gente tinha que ficar falando tchan, can, que não sei o que, para identificar, né? E só que se vocês treinarem como analisar, vocês vão pegar um primeiro verso. Aí vamos lá. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Às vezes vocês nem precisam falar alto. Falando mentalmente, tem tantas vogais, qual que eu vou ligar com qual que é tônica. Aí vocês vão pegar as métricas, né? A régua métrica, que é aquela questão de identificar as sílabas tônicas no verso todo, e fazer a terceira, a quarta, pá. Isso aí eu tenho certeza que esse tipo de conceito tá na área de música também. É bem interessante, né? Quem é músico deve estar gostando. Eu tô gostando. Não sou música, não, mas eu sei tocar. Mas vamos lá. É isso, gente. E eu deixo para vocês aquele poeminha quarteto, que é uma gracinha de um conhecido do nosso professor Raimundo Carvalho. Entre a pomba e a bomba, um biombo, bambo. O homem dançando atônito, seu bumba, meu boi, atômico. É isso aí. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, você é péssima, ou você é boba, ou não entendi bulufas, é só me falarem.